1 Coríntios capítulo 11, versículo de 1 a 23 e diante, estaremos hoje. Quer ficar em pé? Entre o homem e mulher, diz em pé, cura, né? E aí, cada vez que a gente fica em pé, se em pé é bom, sentar é melhor, mas em pé é bom. Ficamos com a primeira parte. Em pé é bom, não é? É bom. Diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 23, em diante. Mais ou menos 17, versículo 17. Isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós estáis não para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, de parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvado-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor. Quero que todo mundo leia comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, entrou tomar um partido e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for. Amém. A minha, Senhor, neste momento que o Senhor está permitindo esta oportunidade de estarmos aqui junto com a tua igreja amada, Senhor. E lembrar também, Senhor, deste ato tão sublime que o Senhor deixou para todos nós, Pai Santo e Justo, para que realizássemos até a tua volta. Concede-nos, Senhor, a tua proteção, nos ajude em tudo, ó Deus, pela tua bondade e pela sua misericórdia que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, obriga pela sempre, mas constitui uma realidade na nossa vida. Nós que servimos a Deus e temos encontrado com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu já tenho aproximadamente 50 anos que estou servindo a Deus, 50 anos aproximadamente como a Santa Ceia do Senhor, pela graça de Deus, e até o dia de hoje, eu não me lembro que tenha assim perdido alguma ceia, deixado de tomar por algum motivo, a não ser motivo superior, tem caso que come mais do que a lei, mas eu agradeço a Deus, porque há um culto na igreja que ele não sofre, jamais sofrerá nenhum tipo de mortificação, em que o Senhor, por sua bondade, a sua misericórdia, instituiu a Santa Ceia do Senhor e deixou algumas recomendações para que nós então participássemos e deve ficar refletindo da nossa memória o ato da Santa Ceia do Senhor. Eu nada posso fazer por vocês, como disse também o pastor Rezé, quando eu encontro e converso com ele, diga alguma coisa, pastor, nada posso fazer por Senhor, a não se orar. Ele diz assim: orar é tudo. E eu também nada posso fazer também pelos irmãos aqui e pelo Senhor, a não ser orar. Já orei com vocês hoje, no madrugada, já orei com vocês, né? E apresentei as vossas vidas ao Senhor, né? Porque nada mais eu posso fazer a não ser orar e pedir a proteção de Deus sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão servindo ao Senhor aqui neste lugar, também toda esta área de número 15. Mas o irmão Jesus Cristo nos recomendou algumas coisas. Esse texto bíblico, a
acredito que seria já o suficiente para nós repartirmos o pão e bebermos o vinho tranquilamente e já irmos para nossas casas com a nossa alma devidamente satisfeita, porque nós já lemos a palavra do Senhor, nosso maravilhoso e eterno Deus. Mas não podemos participar da Santa Ceia do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma reflexão muito forte perante os cristãos estabelecidos aqui na terra, que é um ato universal, aonde existe igreja, o povo celebra a ceia do jeito que nós estaremos celebrando aqui. É um ato universal. E por ser este ato universal, o código não sofre nenhum tipo de modificação e não cabe também nenhum tipo de ansiedade, por nós até, quem sabe, falar alguma coisa da nossa própria vida, a não ser falar da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque de lá para cá, 30 dias já passaram, mais de algumas coisas, de dias que já passaram, nós tomamos a Santa Ceia, esperando já uma outra data para tomar novamente a Santa Ceia do Senhor. De lá para cá, quem sabe, alguns reveses, algumas angústias, algumas tribulações, ou quem sabe tantas e tantas coisas já se passaram entre nós, até mesmo tentações para nos afastar dos caminhos do Senhor, mas nós nos asseguramos em Deus, pedimos ao Espírito Santo que nos segurasse, que nos sustentasse até chegarmos aqui, traspassar essa porta central deste templo e entrarmos aqui para poder participar mais uma vez da Santa Ceia do Senhor. Quando nós nos deparamos com o livro de 1 aos Coríntios, versículo 17 em diante, nós nos deparamos com algumas palavras aí, né? Quando o apóstolo Paulo, por sua vez, ele falou acerca das dissensões nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a ceia do Senhor. Veio primeiro as dissensões, Deus heresias, e Paulo também recomendou o modo de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. O modo de se celebrar a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, eu me sinto à vontade, porque este homem, ele teve uma experiência maior do que a nossa, do que as nossas experiências. Ele abriu a sua própria boca e disse: eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Porque também vos ensinei o modo de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Mas antes ele teceu algumas coisas aqui, irmãos, de alguns passos que existiam no meio do povo de Deus. Ou vai continuar existindo, quem sabe até Jesus voltar, sabe o Senhor, de algumas coisas que certamente, irmãos, acontecem no meio dos cristãos, né? Acontece no meio daqueles que estão servindo a Deus. A primeira coisa que nós devemos lembrar, irmãos, é que está escrito aqui no versículo número 18, 11, versículo 18, porque antes de tudo ouço que vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Há entre vós o que? Dissensões. Ele fez questão de lembrar aqui, irmãos, de algumas coisas que haveria entre nós, de discordância, de pessoas que estariam, quem sabe, não gostando, quem sabe até mesmo das maneiras conforme nós devemos viver como verdadeiro cristão. É claro, as pessoas discordam, mas não pode existir tamanha discordância entre nós. Se nós não estivéssemos pensando em comum acordo, não estaríamos aqui no momento para tomar a Santa Ceia do Senhor. Estaríamos, quem sabe, diferente, angustiado, revoltado, com o coração, quem sabe, magoado, desesperado,
pensando que haveria de tomar, o que eu devo então fazer para eu poder mudar a minha maneira. Divergência, divergência, né, irmãos? No meio das pessoas, litígio também, que se avança no meio das pessoas, mas eu me sinto aqui à vontade para dizer aos irmãos que, graças a Deus, Deus tem nos guardado dos litígios. Deus tem nos guardado também de algumas desavenças, não é, irmão? Deus tem nos guardado, irmãos, de alguma dificuldade que tem feito com que queira nos afastar dos caminhos do Senhor, mas o Senhor nos ajudou. Depois ele falando aqui acerca das dissensões, depois em parte ele veio adiantando e disse que falou também acerca das heresias. Quem sabe, irmão, também as heresias também é uma ofensa de respeito à própria religião, né? Aqueles que na verdade, irmãos, quer seguir, quem sabe, seguir os seus próprios preceitos, a sua própria vontade, até é necessário que haja heresias, conforme ele disse aqui, porque aí nós vamos ver que vão se manifestar os filhos de Deus. Acredito também, meu irmão, que de lá para cá, alguma pessoa cometeu uma heresia e não está aqui com vocês. Alguma pessoa entrou por outro caminho e está aqui com vocês. Sabe o que é o que pode medir na igreja quem são os filhos de Deus e não? São as heresias. As heresias podem medir, irmão, se eu sou filho de Deus ou não. Se eu vou me discordar ou eu vou buscar uma coisa mais rígida. E eu estava lendo aqui o comentário, justamente aqueles que saem do lugar, de um caminho, digamos assim, estreito que Jesus Cristo colocou, dando toda a liberdade, e sai para um lugar mais rígido, endurece a cabeça, não, tem que ser assim, comigo é assim. E essas pessoas são difíceis de se socializar. Essas pessoas são difíceis de se socializar. Eu tenho encontrado várias pessoas que cometem heresia. Eu nada posso fazer. Pastor, você pode fazer alguma coisa? Ele diz também a mesma coisa. Os irmãos já podem fazer alguma coisa com pessoas que cometem heresia? Nós não conseguiríamos fazer nada, irmão. Sabe por quê? Porque é ela que mede o grau, se nós somos filhos de Deus ou não. Ela que mede o grau, se nós somos filhos de Deus ou não, irmão. Indivíduo, irmão, que resolve tomar suas próprias decisões rígidas. Essa semana mesmo, a irmã veio e perguntou na igreja: pastor, cadê fulano de tal? Aí, dentro da igreja, perguntou: pastor, cadê fulano de tal? Deus, o pastor sabe. Mas como a irmã perguntou, eu disse: olha por aquela pessoa que nós temos visto ela tomar uma decisão tão rígida. Ele me pergunta: onde é que está, irmão, escrito aí? Eu falei: está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas tem um versículo dele, mostra lá, que todos os meus filhos sejam sacerdotes do Senhor. E eu conheço o Pai, que todos os filhos dele, a maioria dos filhos, são pastores, não vou aqui dizer nome, mas eles seguiram os passos do Pai. Mas tem aqueles que olham para o procedimento do Pai e cometem heresia. Não, eu não concordo com isso. Tem que ser assim. A Bíblia não diz assim, mesmo que não está na Bíblia, mas eles cometem uma série de heresia. Busca conselho, coisa, quem sabe, extra-bíblico, né? E começa então a falar. Mas, irmãos, vamos para frente. Mas Paulo lembrou de alguns fatos que nós recebemos a Deus de tomar a Santa Ceia do Senhor. Temos cuidado, irmãos, com as dissensões. Temos cuidado também com as heresias. E depois, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, por sua vez, ele lembrou também de uma coisa que lembrou dentre as pessoas, que as pessoas deveriam se reunir para poder comer, mas ele lembrou de uma coisa ali, do passo da humilhação.
de humilhar quem tinha e humilhar quem não tinha. Aí começava aquela situação de humilhação. Quem chegava ali, os judeus para comer, não tinha muito o que comer, outros tinham muito. E aí ele chegou, Paulo ele olhou assim para os irmãos e disse assim: "Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Por que direi, louvá-los-ei, nisso não vos louvo?" Porque eles faziam tudo aquilo ali, faziam aquela reunião, daquela festa, mas muito tinham, não tinha, essas pessoas se sentiam humilhadas. Mas eu posso lembrar aqui, irmãos, quando eu lembro assim de alguém ser humilhado, ninguém aqui será humilhado nesta manhã. Aleluia, Jesus. Cada um vai comer a parte do seu pão certinho, irmão, não é? E cada um vai tomar a parte do seu vinho também certinho. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não haverá humilhação aqui. Se não aceitar, chama outra pessoa e vai 1, 2 e 3. O testemunho de 3 é o que é? Verdadeiro. Não é de um só. De 3 é verdadeiro, que nos respalda aqui a palavra do Senhor, nosso eterno e soberano Deus. Nos respalda aqui para sermos assim. E se a pessoa não aceitar, chama o pastor da igreja. Não é tudo que deve sobrecarregar o pastor, não, né? Mas tem cada coisa que o povo sobrecarrega o pastor vai para cá sem dormir, né? Principalmente de noite. Aí o pastor Zé Carlos Lima diz assim: "Irmão, quem tem seus problemas, não traga para mim de noite, traga de dia. Traga de dia, irmão, porque eu quero dormir em paz." Mas tem irmão que não, ele fala que solta na história do pastor, e o pastor dorme, daqui a pouco ele acorda, aí o problema está lá do junto, eu estou aqui perto de você. Mas vamos lá. Mas olha só, então um dos dois, se você é a Santa Ceia do Senhor, um momento de reflexão, o outro passo que nós devemos tomar da Santa Ceia do Senhor é um momento de reflexão. Vamos refletir. Vamos refletir. Eu sempre tenho dito o seguinte, irmão: que a maior virtude de um homem é saber julgar a si mesmo. Deixa eu lembrar aqui assim, quando fala de julgamento, abra sua Bíblia aí, lá em Deuteronômio capítulo 16. Eu vou ler apenas um versículo que fala acerca de deveres dos juízes. Dos juízes. Existem os grupos de pessoas que fizeram uma escala de corrupção no mundo. Né? Corrupção no mundo. Aqui não tem PC não, tem que se ver aqui não. Nem tomará peitas. Mas lá no ato da Santa Ceia, teve uma pessoa que se corrompeu, não foi? Em que uma pessoa foi sumariamente ali declarado quem seria ele daquela pessoa, e ele mesmo disse quem ele era. Declarou, e essa pessoa chama-se Judas Iscariotes. Ele soube julgar a si mesmo. Foi a virtude dele, dizer quem ele era. Mas isso não isentou de ele se perder. Olha, irmão, aqui no ato da Santa Ceia aqui, o apóstolo Paulo fez questão também de frisar aqui, das pessoas que procuram ser réu no dia de juízo. Ser réu no dia de juízo. E isso é uma coisa muito séria, irmão. Do corpo de quem? Do sangue do Senhor. Significa dizer que as pessoas serão julgadas, não é agora, não. Se você tiver a virtude, a maior virtude da vida, e souber julgar a si mesmo, tudo bem. Porque a vida diz assim: se você não conseguir fazer um acerto com a pessoa, aí tem que criar um constituinte para que alguém julgue por você. Mesmo quando você chegar diante do magistrado para a audiência, ter chamado o juiz conciliador, o juiz de paz, que chega ali, chama você, chama a vítima, chama o réu e conversa. Não é todas as coisas não. Ele sabe onde é que pode botar a mão para conversar se as pessoas podem se reconciliar, ou jurar, ou parar, e não fazer mais, e dar um descanso ao juiz, dar um descanso ao pastor. Não é, irmão? Tem hora que dá um descanso ao juiz do pastor. Irmãos, fazer justiça.
E o apóstolo ali, o próprio Senhor Jesus Cristo ali naquele momento, que foi celebrado ali os pães asmos, que seria a celebração, saída do povo ali do Egito, ele ali desejou muito comer a Páscoa com o seu discípulo, e chamou os discípulos para que eles fossem a um determinado lugar, para que fizessem os preparativos da Santa Ceia. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós encontramos Jesus Cristo naquele momento, olhou para os discípulos e disse: o que quereis que vos disse assim? Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes sacerdotes e disse: o que quereis, o que me queres dar? Ele foi logo, chegou lá e disse: o que vocês querem me dar? Ser corrupção? Ser corrompido? O que é que vocês quereis me dar? Falou para todo mundo ali, irmãos. Quantas mãos ali, quantas pessoas ali recebeu esta informação, esta declaração que saiu da própria boca dele? O que quereis me dar? E eu vos entregarei. Aí diz: eu vou me entregar, porque vocês têm que me dar alguma coisa. E o que foi que eles fizeram? Pesaram 30 moedas de prata e deram para aquele homem, e ele não resistiu. Que ele foi tentado, passou por todos aqueles momentos, depois ele foi honrado, que por fim chegou os anjos e os serviram. Olha só, irmão, não é só o privilégio de Jesus, tem um privilégio para a gente também. No momento de dificuldade, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmãos, nós somos privilegiados da proteção de Deus. Nós não somos privilegiados por qualquer coisa. Ninguém poderá entrar aqui e dizer: eu quero tomar a Santa Ceia, seja Lula, seja quem for, a autoridade máxima, nós negaremos. Mas Deus nos deu esse direito, e esse direito não será tirado jamais. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os passos que nós temos que tomar na Santa Ceia do Senhor tem sempre o endereço certo. Nós que servimos a Deus, gente, tem sempre o endereço certo. Nós não andamos à toa. Nós somos homens sem guia, também não. Nós temos o endereço certo. Eu conheço um pastor que ele ora a Deus e diz assim: Senhor, me dá mais um minuto de vida hoje. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo, então, por sua vez, ele mandou que nós evitássemos, gente, eu já disse, as dissensões das heresias, né, irmão? E fôssemos, então, comer o pão e também beber o vinho. E ele, por sua vez, ele disse, outros passos: tomai e comei. Toma e coma. Isto é o meu corpo. Nós iremos comer parte integrante do corpo do Senhor. Não é em qualquer lugar. Hoje é dia dos almoços, não é? Sofisticado. Igual isso aqui não tem. Isto é o meu corpo. Não é igual jamais. Pode ser um alimento. Qual restaurante mais famoso de Feira de Santana? A gente passa assim por perto e tal. Olha só, os que tem. Quem é que tem o melhor alimento? Quem é que tem o melhor alimento? Né? O restaurante que tiver o melhor alimento é o mais frequentado. Mas quando você comer este pão, você vai sentir parte integrante do corpo do Senhor. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu faço parte do céu. Eu sou um cidadão do céu. A vida para mim é diferente. Este pão aqui é o corpo do Senhor. Então não se pode tomar de qualquer coisa, de qualquer maneira, irmão. Deixa eu acelerar aqui. O vinho também do mesmo jeito. Isso aqui é o cálice do meu sangue, a nova eterna aliança, vem dos passos que ele vai trazendo aí. Porque todas as vezes que eu comer, não é? Anunciais o que o outro passo? Anunciais a morte do Senhor até que venha. O outro passo é você que toma a Santa Ceia do Senhor. Não pode deixar de falar de Jesus. Não pode deixar de ser um evangelista sem palavras. Não pode
de ser uma pessoa que alguém olhe para você e diga, ali está o crente. Você não pode deixar de se acontecer na sua vida, não é? Anunciar a morte do Senhor até que venha. Como é que nós estamos, gente? Estamos anunciando a morte do Senhor até que venha? Quem olha para nós? Quem olha para você? Quem olha para mim? Quem olha para você? Eu estou anunciando a morte de Jesus até que Ele venha? Que olha para nós pode dizer, isso aqui é um crente? Isso aqui é uma pessoa que serve a Deus? Como é que está, irmão? É os passos que nós tomamos a cena do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que venha. Quantas almas você tem? Você ganhou? Tem um hino assim, posso ter nas mãos vazias o Senhor apresentar. Você tem alguém aqui pode dizer, eu tenho uma alma, não precisa responder não. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, essa pessoa está lá na eternidade. Ou você vai chegar lá com a mão vazia. Você que está tomando a Santa Ceia do Senhor, você vai chegar perto do Senhor com as suas mãos vazias, anunciar a morte do Senhor até que venha. O outro passo que chega aqui é assim, portanto, qualquer que tomeu o pão do Senhor, indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor, e aquilo que eu disse será réu. Aqui, eu, o pastor, ninguém poderá julgar. Já tive Santa Ceia que eu cheguei um dia, olhei uma pessoa tomando a Santa Ceia e eu tive vontade de chegar lá, o pastor dizia assim, não tome a Santa Ceia não tome a Santa Ceia não, irmão. E já tive encontro de Santa Ceia que uma jovem, ela estava ali na igreja, depois que estava ministrando acerca da Santa Ceia, que é a responsabilidade, ela pegou o pão e depois devolveu, não suportou. Ela disse, eu não vou ser réu, eu não vou ser julgado no juízo, agora não. E naquela Santa Ceia que eu estava, não vou dizer onde foi, e eu vi uma pessoa entrou para tomar a Santa Ceia, ficou ali, e eu tive vontade, na minha vontade, eu até cheguei, eu vou ali, e vou. Aí uma pessoa chegou, e eu conversei com a pessoa antes, que ele não pode tomar decisão precipitada, tem que ouvir alguém, aí eu cochichei na vida de uma pessoa, aí que falei, eu vou lá, a pessoa me segurou, não vai não. A consciência é o nosso árbitro. Aliás, a nossa alma, né, irmãos? É a mão de Deus estendida para o Senhor, para que não volte vazia. Aliás, a consciência, eu gravei até essa frase, a consciência é a nossa mão estendida para Deus, que não volta vazia. Como é que está aí a nossa consciência? Podemos estender a nossa consciência para Deus, que ela não vai voltar vazia? Hein? Como é que nós vamos nos medir? Tomar a ceia do Senhor dignamente, como assim, é réu do fogo do inferno, mas ninguém pode ser condenado sem ser primeiro julgado. Isso eu falei acerca do juiz aqui, do juiz da terra que se corrompe, mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Há um juiz que ele não vai conseguir se corromper com nada. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras que fizemos no intermédio do corpo e também no intermédio da alma. Vai chegar um dia que nós vamos ser, essa palavra aqui que diz, ó, será condenado. É naquele dia, agora não. Enquanto aqui, Deus tem misericórdia. Enquanto aqui, tem chance de pedir perdão. Aleluia! Enquanto aqui, tem chance de se consertar. Mas quando partir da eternidade, diz que já foi, irmão, isso aqui já foi. Após a morte, sexo, o que? O juízo. E o juízo de Deus é sem o que? Sem misericórdia. O corpo e o sangue do Senhor. Porque se você tomar a Santa Ceia do Senhor aqui, sem saber discernir o corpo e o sangue do Senhor, aí você poderá cair em alguma situação difícil. Eu tenho que saber discernir o corpo e o sangue do Senhor. Eu estou aqui porque eu tenho que comer o pão, beber o vinho com dignidade. Eu não posso tomar, comer o pão e beber o vinho no meu ato de pecado e de infidelidade. Não, Senhor. E eu não sei, deixa eu me lembrar a situação daquela pessoa que comeu o pão